Olá, estudante, tudo bem? Eu sou o professor Átila Almada e esta é a série Redação em 10 minutos. 8 vídeos curtos com o essencial para o seu vestibular, cada um com até 10 minutos. Hoje é o nosso terceiro encontro e nós vamos falar sobre a correção por competências que é feita na redação do Enem. É importante você saber que esta forma de correção existe desde 2009, ano em que o Enem assumiu a atual feição e que passa a trabalhar com habilidades e competências, indicando, segundo informa o próprio INEP, instituição responsável pela elaboração da prova, uma correção muito mais qualitativa do que quantitativa, ou seja, uma avaliação do todo, uma avaliação que vê todas as habilidades do candidato desenvolvidas e ali transformadas em algo palpável, no caso, a redação, que é o nosso assunto aqui. Cada competência vale 200 pontos, perfazendo os 1000 totais da redação. Para você ter uma ideia, a redação é tão importante na prova do Enem que ela equivale a 20% do total de pontos do candidato. Ele tem 1000 pontos em cada área, são 4 áreas, 4.000 pontos, e 1000 apenas na redação. Portanto, é muito importante cuidar dessa parte e garantir, assim, um bom desempenho na prova. Vamos às competências? Primeira competência é demonstrar domínio da norma culta da língua portuguesa. Traduzindo isso, gramática. É isso mesmo. Você que não gosta muito de gramática, não eram as suas aulas preferidas na escola, precisa saber aplicar a gramática na redação. A vantagem do texto é que a gramática não é exatamente o conjunto de regras em si de classificação. Você não vai precisar para o texto, mas para a prova sim, não vai precisar para o texto, por exemplo, explicar a classificação de uma oração subordinada, mas vai precisar aplicar. Então, é gramática aplicada, são os fundamentos de sintaxe, de morfologia, de semântica, aplicados ao todo, aplicados ao texto, que é o produto que você vai entregar para a correção. Portanto, conhecer as regras é essencial, mas é mais essencial ainda tê-las internalizadas e saber transformar essas regras em um texto que tenha continuidade, sentido e, obviamente, não tenha erros. Não tenha erros, aliás, é um ponto importante. Se você esquecer um acento, você vai perder nota na sua redação? Não. Um erro pontual, um ou outro, que não comprometam o texto, não vão fazer diferença. Você vai perder ponto, aí sim, se você tiver um erro sistemático. Por exemplo, se não acentuar no texto inteiro. Competência 2. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Basicamente, significa entender a proposta, mas trabalhar não só com os dados da proposta, não só com a coletânea. O Enem ele conta com o seu conhecimento prévio, portanto, já se espera que você saiba algo sobre aquele tema e que você não tope com o tema pela primeira vez na prova. Portanto, você deve aproveitar coisas que você já ouviu falar, claro, ouviu falar com alguma certeza, não é simplesmente um chute, por favor, não faça isso na redação, e muitas vezes aproveitar dados da própria prova. O interessante da prova do Enem é que perdido entre aspas, porque isso é intencional, mas colocado em alguma questão como se você estivesse perdido, você pode encontrar algum dado, algum número, algum fato que seja interessante para você usar na sua redação. Então, olho clínico dentro disso e olho clínico também em como questões das outras áreas, que não só de linguagens, das áreas de matemática, de ciências humanas e da natureza, podem ajudar na sua redação. A referência interdisciplinar conta bastante no Enem, por isso que eles colocam aqui que você deve saber aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento. Os limites estruturais do texto dissertativo argumentativo são, primeiro, parágrafo de introdução, 2 ou 3 de desenvolvimento e 1 de conclusão, com as particularidades de cada um desses itens que nós vamos explorar nos próximos encontros. Competência 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. O que significa isso? Você tem ali uma quantidade de dados, além da coletânea, como eu falei ainda há pouco, na própria prova ou do seu conhecimento prévio. Isso não garante que você faça bons argumentos. Como você viu no nosso último vídeo,
Dado e argumento não são sinônimos. Então, primeiro, de todo aquele total de dados, você vai ter que ver o que te serve, isto é, selecionar. Uma vez que você seleciona aquilo que é útil, você traça relações entre esses dados e organiza as informações de modo a que elas constituam um contínuo, como se fosse um funil, em que você parte de uma informação mais ampla e chega a uma mais específica, traduzindo tudo isso na interpretação de fatos, de opiniões e de argumentos dentro, obviamente, do ponto de vista que você quer defender. Ou seja, fazer isso com coerência é fundamental. O que é a coerência? É a relação entre as ideias do seu texto, que pode acontecer no plano interno ou externo. Coerência interna, basicamente, é o texto não ter contradições. Coerência externa, relação do texto com o mundo que o cerca. Falaremos mais disso no próximo vídeo, no vídeo número 4. Próxima competência, vamos lá. Competência 4, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. O que são mecanismos linguísticos? São ferramentas que utilizam a palavra como base para que você possa fazer o texto fluir, ou seja, o texto não deve fluir só no plano ideia. O texto deve fluir também no plano palavra. Trocando em miúdos ou resumindo em uma única palavra, isso seria coesão. Mas basicamente é você saber usar conjunções, fazer uma referenciação sem ambiguidade, ou seja, usar pronome, usar sinônimo, saber mexer nos sinais de pontuação, saber paragrafar o texto, saber quando termina um parágrafo e quando começa outro, em termos de palavras. Que palavras você pode usar? Como palavras de início, palavras de fim, como conectar palavras, como conectar orações, como conectar parágrafos. Então, a coesão ela se constrói no nível da oração, do período, do parágrafo e do texto. Tudo isso, assim como na competência anterior, a serviço dos seus argumentos, a serviço do que você quer expor para convencer dentro do seu texto. Competência número 5. Esta é uma das mais relevantes do Enem e é a que está específica aos temas sociais. Veja lá, elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, demonstrando respeito aos direitos humanos. Ou seja, o Enem vai, e isso já está definido aqui, trazer uma situação coletiva, um problema social que envolva uma comunidade bastante relevante de pessoas e que tenha vários fatores como causa. Você já sabe, porque assistiu aos nossos vídeos, que os temas sociais não dependem de um agente específico e sim de uma contribuição de fatores para que aconteçam. Portanto, você vai saber analisar, verificar o problema, e aí a sua análise pode ser uma análise histórica, uma análise causal, uma análise comparativa, vai depender do tema e dos dados que você tiver na mão, mas a partir da identificação desse problema, você vai elaborar uma proposta de intervenção. Cuidado, intervir não é solucionar. As palavras não são sinônimas, eu já vi muita gente por aí falando groselha, dizendo que você tem que resolver o problema. Resolver, solucionar é impossível. Por quê? Porque problemas sociais, por mais que sejam controlados, não podem ser extintos à medida em que alguns temas sociais estão ligados a qual tema? Você viu isso também no vídeo anterior, ao tema comportamental. Então, imaginem dois exemplos. Se você está falando sobre saúde, por exemplo, sobre a dengue, você pode intervir no combate à dengue? Pode. Existem várias ações preventivas e de conscientização. Você pode zerar a contaminação de dengue? Não, porque você não vai extinguir o mosquito. Enquanto houver o agente transmissor, a doença pode ocorrer, por mais que sejam tomadas medidas. Portanto, você vai intervir para minorar, para diminuir o problema ao máximo possível, não para solucioná-lo e zerar o estoque. Outro exemplo, o Enem já teve um tema sociocomportamental, alguns anos atrás, que foi a intolerância religiosa. Enquanto houver intolerantes, haverá intolerância. Eu posso diminuir essa ação, aplicar, além de prevenir, aplicar punições pesadas para aqueles que cometerem esse tipo de crime de intolerância, mas eu não posso pressupor que alguém vá cometer um crime antes que ele efetivamente cometa. Portanto, eu não tenho a garantia total e absoluta de zerar o problema. Esse é o detalhe, essa é a diferença. Intervir é buscar alternativas concretas, pontuais e válidas para minorar, para diminuir o problema. Solucionar, impossível.
Bom, eu espero que você tenha gostado. É isso. E se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei, o seu like, inscreva-se no canal, deixe seu comentário e ative o sininho das notificações. A gente se vê na próxima. Aquele abraço!